aí, esperando uma palavra. Tudo está parado por aí, esperando uma palavra. E aí galera, aqui estou eu para fazer a nossa famosa revisão, só que dessa vez ela é extra, porque é para o provão. Então será uma videoaula em duas partes também. E a título de introdução, nós já sabemos que os capítulos que serão cobrados na prova, o 45, Primeira Guerra Mundial, o 46, Revolução Russa. Eu não sei se você já percebeu aqui, como plano de fundo, nós temos aqui a galera, o carômetro. Eu sabia que um dia eu ia fazer isso. Mas olha aqui, meu amigo, algumas personalidades aqui que nós encontramos aqui na nossa sala, que são vocês mesmos. Aqui a galera, aqui o A, o B, o C, o D e o ônibus que acabou de passar. Mas é isso mesmo, é ao vivo, tá na beira da pista, mas tá valendo. Então aqui do A, aqui algumas personalidades aqui importantes. Mas tem mulher bonita aqui, viu? A macharada, eu vou dizer, é devagar demais. Mas vamos ver aqui. O que eu posso encontrar aqui do A aqui? Nós temos a Lara, nós temos aqui o Lucas Arco Verde, nós temos aqui o Natan, o Pedro Jorge. Aqui do B eu posso encontrar, deixa eu ficar de olho aqui. Do B, aqui tem a Lara Guiar, a baiana mais loura que eu já conheci. Nós temos aqui a Letícia de Queiroz. Vixe, tem muita gente aqui, viu? Tem muita gente bacana aqui, muita gente legal. Cláudio de Brito, Ana Vitória, tem a Bárbara Liz. Aqui do C nós temos o André Carvalho, nós temos a Clara Paula. Eita, meu irmão, nós temos o João Guilherme. Do D aqui nós temos, olha só esse cara aqui, meu irmão. Carlito Leite. Chupa essa manga, meu amigo. Presta atenção nesse elemento aqui, meu irmão. Então nós temos aqui, ó a personalidade aqui, Felipe Negreiro. Esse cara aqui é bom, viu, meu irmão? Pensa. João Vitor aqui, também. E nós temos aqui a Milena, a Ruiva. Pois bem, nós temos a galera legal. Eita, meu irmão, a Tereza Estela aqui. Adoro.com. Então vamos lá. Então vamos começar. Vou ligar aqui meu temporizador aqui, que é para ele me avisar aqui o tempo, para me parar a primeira parte. Pois bem, eu falei que a nossa primeira parte é o capítulo 45, a Primeira Guerra Mundial. O que é que você tem que saber, o que é que você tem que entender. Eu vou usar aqui meu livro também para você dar uma lida também depois em casa. Olha, presta atenção logo aqui uma coisa importante. Não pode esquecer. Na página 507 do nosso livro tem dizendo o seguinte, um tópico aqui chamativo. Ele diz assim, ó. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 deixou como saldo uma guerra semidestruída. Desculpa, uma Europa semidestruída, uma guerra. Além de milhões de mortos e feridos. Aí ele chega no tópico. Imperialismo e nacionalismo. Eu vou até ler. Presta atenção. De modo geral, é possível diferenciar nesses conflitos duas categorias principais de interesses. A primeira, imperialistas, que levaram principais potências capitalistas a uma concorrência desmedida por territórios e novos mercados, além da adoção de políticas internas protecionistas. Meu Deus, o cara. Chupa essa manga aqui, meu amigo. O negócio aqui tá muito na cara aqui. E a outra é a nacionalista, que é justamente catalisou antigas rivalidades e ressentimentos, resultando em projetos expansionistas e revanchistas. Aí eu vou lá pro meu resumo. No meu resuminho eu coloquei assim, ó, que as tensões nacionalistas nós podemos classificar como pan-germanismo, liderado pela Alemanha, pan-eslavismo, liderado pela Rússia, revanchismo francês, liderado pela França, que tinha essa revanche para com a Alemanha, que havia na sua unificação, a unificação alemã, tá certo? Na Guerra Franco-Prussiana, anexado o famosíssimo território da Alsácia-Lorena. Ok? Nós temos também as questões balcânicas, que envolve a Alemanha, envolve Áustria, envolve Rússia. Então tudo isso está fazendo parte do pacote. Mas o que é que precisava?
precisava-se de um estopim. Então, um estopim era necessário, tá certo? Já que havia essas tensões. Lembra que eu falei que a França era aquele grande símbolo, tá certo? De progresso, de crescimento, a própria Torre Eiffel, aquele famoso período da Bela Época, a Belle Époque. Então, tudo isso, tá certo? Motivava um crescimento econômico muito grande, consumidor. E claro, isso gerou, tá certo? Isso, a antessala da Primeira Guerra foi justamente isso, o imperialismo e o nacionalismo. O imperialismo que desejava terras, que desejava mercados, tá certo? Então isso tudo está fazendo parte dessas famosas disputas territorialistas, disputas territoriais. Mas, como tudo precisa de um estopim, o estopim era: a Áustria havia anexado recentemente Sarajevo, capital da Bósnia, tá certo? E havia ocupado aquela região que era povoada principalmente por sérvios, povo eslavo, protegido pelo pan-eslavismo, nada mais nada menos do que a grande mãe Rússia, ok? E aí o que é que acontece? Depois dessa recente, tá certo? Dessa recente dominação austríaca, o arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho, lembrando que, abrindo um parênteses, 28 de junho é o meu aniversário, adoro.com, chupa essa manga logo aí, anota no calendário, fecha parênteses, isso é muito importante. Continuando, no dia 28 de junho de 1914, o que é que acontece? Francisco Ferdinando com a sua digníssima esposa Sofia passeia em carro aberto pelas ruas de Sarajevo. Pipoco nos caras, no casal, e o casal é morto. Tá certo? Gravilo Príncipe assassina o cara que faz parte de uma comunidade terrorista chamada Mão Negra. E aí é que tá, meu amigo. Aí a tensão nacionalista, o ressentimento nacionalista sobe muito alto, porque a Rússia não deseja que seja entregue o assassino. E aí havia prometido para a própria Sérvia que, se fossem atacados, eles declarariam guerra à famosa Áustria. E foi justamente o que aconteceu. A Áustria declarou guerra à Sérvia e a Rússia declarou guerra à Áustria. E aí, Jean, como é que é isso? A questão, para que você entenda melhor, é justamente a formação das tríplices. Aí lá no meu livro, ok? Lá na página 508 diz assim: além disso, os governos das grandes potências também firmaram tratados de aliança entre si, com o objetivo de somar esforços para enfrentar os rivais. Depois de muitas negociações e tratados, a Europa em 1907 ficou dividida em dois grandes blocos. Chupa agora essa manga agora aqui, viu? Presta atenção. A famosa paz armada aqui. Olha o que vai acontecer com essa famosa paz armada, que era justamente essa corrida imperialista, que, deixa eu ver, da Conferência de Berlim, que havia acontecido a famosa partilha da África, tá certo? Que o Bismarck tinha liderado. Essa paz armada, essas nações progressistas, potenciais industriais, todos os bichinhos sentadinhos em barris de pólvora, esperando apenas o estopim. Aí vem dizendo aqui o seguinte: os dois blocos eram os seguintes: Tríplice Aliança, formada inicialmente pela Alemanha, Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro, se assim você desejar, e a Itália. Tríplice Entente, entente do francês entente, entendimento ou acordo. Esse entendimento ou acordo havia sido firmado entre a Inglaterra e a França, beleza? E aí quem vai fazer parte da entente juntamente com a Inglaterra e com a França é a Rússia. Então, essas são as duas tríplices. É o que foi que eu falei anteriormente. Que a Áustria declarou guerra à Sérvia. A Sérvia é povo eslavo, protegido pelo pan-eslavismo. A Rússia declarou guerra à Áustria. Começou a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Pois bem, voltando aqui para o nosso assunto. Então o que é que nós também classificamos? Nós classificamos uma coisa importantíssima, que é justamente, logo após a morte, nós dividimos a Primeira Guerra em 3 partes. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu tempo aqui para saber onde é que eu estou já. Tem tempo ainda.
nós temos três fases da guerra. A primeira fase nós classificamos como a guerra de movimento, tá certo? Lá no seu livrinho também tem dizendo, marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes, depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs, em território francês. Em setembro de 1914, os exércitos franceses organizaram uma contraofensiva, detendo o avanço germânico sobre Paris, a famosa Batalha de Marne, tá certo? A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu vitórias significativas, mantendo-se o equilíbrio das forças na frente de combate. E aí nós chegamos na famosa segunda fase, a Guerra de Trincheiras. E a Guerra de Trincheiras era uma nova tecnologia de guerra, aquelas valas, aqueles buracos. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Eu acho que eu não vou ter, o livro não vai ter essa foto. Oh, misericórdia. Não tem. Deixa pra lá. Então, aqueles rasgos no chão, ok? Então, que era essa nova tecnologia de guerra. E claro que, além de outras coisas, como por exemplo, gás de mostarda, metralhadoras, que mais? Tanques de guerra. Então houve uma série de inovações tecnológicas para esta famosa Grande Guerra. Beleza? Mas aí a trincheira acabou se tornando, acabou trazendo uma certa estabilidade na guerra. E aí você não pode esquecer que nesse período, tá certo? Houve uma certa estabilidade na guerra. Não houve tantos avanços, porque os grandes avanços haviam acontecido na primeira fase, que era a famosa Guerra de Movimento. Ok? Houve muitas mortes por causa da umidade, por causa das próprias mortes quando aconteciam, que não dava para tirar rapidamente os mortos. Então as pessoas se contaminavam, morriam. A própria logística de levar alimentação, novas munições, acabou ocasionando uma grave crise dentro da própria guerra. O que? O não avanço. Tranquilo? Então, e nós temos também uma terceira fase importantíssima também, que é justamente o ano de 1917, que é a saída da Rússia, na assinatura do famoso documento chamado Brest-Litovsk. Esse documento ele é assinado entre o Kaiser Guilherme II e com o então iniciador do socialismo russo, Vladimir Lenin. E aí a Rússia sai da guerra. Mas com a saída da Rússia da guerra, vem a entrada dos Estados Unidos da América. E é interessante saber que a entrada dos Estados Unidos da América ela se dá por dois motivos. Os investimentos que havia sido feito, tá certo, entre a Entente, a Inglaterra e a França, que estava perdendo a guerra. E outra coisa importante também que eu posso lembrar é justamente o que o Arthur Zimmermann, que era o cara responsável pelas relações exteriores, envia uma mensagem ao México avisando que a Alemanha desejava, tá certo, invadir o território norte-americano. Olha aí o que é que ia acontecer, meu amigo. Não me pergunte como, mas os Estados Unidos da América interceptou essa mensagem e aí isso motivou a entrada mais ainda dos Estados Unidos da América. E mudou todo o rumo da guerra. E até mesmo o saldo foi muito positivo para os Estados Unidos, que com o final da guerra em 1918, os Estados Unidos ocupou o poderio de maior potência do mundo. Não posso esquecer que a Rússia saiu da guerra, tá certo? E aí nós chegamos no famoso 1918, tá certo? A derrota, o conflito, né? A campanha de abdicação do próprio Kaiser Guilherme II, em novembro de 1918, tá certo? Pela instauração da República de Weimar. Então é o fim do Segundo Reich, o fim do Segundo Reino Alemão na história, que teve início, né, lá na unificação que nós falamos em 1871 e termina a famosíssima Primeira Guerra Mundial. Mas eu não posso esquecer de uma coisa importante, que vem os famosos 14 pontos de Wilson, do presidente Woodrow Wilson. E aí, na verdade, objetivamente, Woodrow Wilson desejava o seguinte: não vamos atrás de vencedores, não vamos atrás de acusados, vamos trazer uma certa estabilidade no continente europeu. Só que a França, meu amigo, ela não queria isso. Sabe por quê? Por conta do revanchismo francês. Que na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha havia anexado o seu famoso território da Alsácia-Lorena. Ok? E aí, meu amigo, não ia deixar barato. Então não vai ser seguido
como desejado, e eles se reúnem em Versalhes, certo? No famoso Ditado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, também conhecido como Tratado de Versalhes, também tem um outro nome chamado Conferência de Paz de Versalhes, tá certo? E entre essas coisas, eles vão encontrar um grande acusado, e o grande acusado vai ser a própria Alemanha, tá certo? Essa Alemanha que foi tão inimiga dos ingleses, que nos próprios jornais, na parte econômica, os ingleses desejavam a destruição da Alemanha, porque ela tinha uma crescente, imponente, tá certo? Uma crescente e uma imponência na área da indústria. Olha só, no século XV para o século XVI, a Alemanha, quando os portugueses trocavam a madeira do pau-brasil através daquele comérciozinho chamado de escambo, aquela troca de quinquilharias, além dos espelhos, além dos pentes, tinham lá as piores facas alemãs. Mas isso era século XV para o século XVI. Mas agora é século XX, certo? A corrida imperialista, a corrida industrial do século XIX alavancou a Alemanha, e a Alemanha já era uma das maiores indústrias do continente europeu. E aí fez com que gerasse uma tensão muito grande, principalmente para a Inglaterra, principalmente para a França. E aí, meu amigo, o Tratado de Versalhes veio para humilhar mesmo a tal da Alemanha. E é o que é que nós temos aqui? No nosso livro ele até diz uma coisas importantes, como cláusula de culpa, certo? Diz o seguinte: determinou que a Alemanha era a principal responsável pelo conflito, razão pela qual os alemães sofreram as mais duras imposições. Entre elas eu vou citar aqui algumas: restituir a região da Alsácia-Lorena, à França, conceder outras regiões à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia, entregar quase todos os seus navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica, pagar uma enorme indenização aos países vencedores, reduzir o poderio militar de seus exércitos, sendo proibida de construir até aviação militar. E chupa agora essa manga aqui. O exército que poderia ser formado não poderia passar de 100 mil. Então deixou a Alemanha numa condição de vulnerabilidade ao extremo, certo? Entre elas, o pagamento dessas indenizações como parte do rebanho. Então deixou a Alemanha, meu amigo, um caos, tá certo? E aí, através desse conjunto de decisões, tá certo? Surge a famosíssima Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que na verdade vai ser basicamente um protótipo da ONU. Beleza? Então, isso é o que nós temos aqui como material para a nossa Primeira Guerra. Não posso esquecer das acirradas disputas territoriais que fazem parte de toda a antessala da Primeira Guerra. E eu não posso esquecer o sentimento nacionalista. Tá certo? Eu não posso esquecer da formação das tríplices, a Entente, a Aliança, seus respectivos países que assim formaram. Tá certo? Eu não posso esquecer também que as fases da Primeira Guerra, a Primeira Guerra na primeira fase, a fase de movimentos, a fase das trincheiras, que é a segunda fase, a terceira fase é a entrada e a saída dos Estados Unidos da América, tá certo? Então não posso esquecer isso. Então é fundamental tudo isso, tá certo? E claro, para a própria derrota da Tríplice Aliança, foi fundamental o quê? A entrada dos Estados Unidos, com seu poderio econômico e militar. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que é que é importante aqui para eu finalizar tudo isso. Blá, 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 blá. Claro, olha esse detalhe. Acaba-se a guerra, a Alemanha um caos econômico, certo? A gente vai falar muito bem desse caos econômico mais tarde, certo? No período entre guerras. Mas uma coisa vai ficar, que é o sentimento nacionalista. Isso vai ser ressuscitado a ponto e é ressuscitado de uma forma exagerada. Vou dar um sinônimo para essa palavra para você: exacerbada. Então, exagerada ao extremo, que vai reorganizar as forças políticas do país. Isso vai dar em quê, hein? Segunda Guerra Mundial. Estava apontando o terceiro Reich com Adolf Hitler. Tranquilo, galera? Então, no mais, nós vamos aqui dar uma paradinha aqui, um intervalozinho rapidinho, certo? Para uma segunda parte. Tranquilo?
Enquanto isso, você curte um pouquinho aí a musiquinha enquanto eu desligo. Valeu!